Bem-vindos, amados irmãos, a mais um vídeo no nosso canal. Desejo um bom dia de preparação e um feliz sábado para nós que já estamos gozando das horas sabáticas. E neste momento nós vamos ter uma atualização, mas mais do que uma atualização, teremos um estudo da Palavra de Deus, um estudo das profecias. Eu amo estas horas sabáticas porque tudo agora para e nos concentramos em Jesus. Nos concentramos no estudo da sua palavra, na oração, na comunhão familiar, na comunhão entre irmãos. Que Deus seja louvado. Quero começar com uma oração. Convido você, irmão, a inclinar o seu rosto. Vamos buscar o Senhor. Amado Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma semana de muitos desafios, lutas, mas conseguimos vencer pelo Teu santo poder, pelo Teu nome. Continue, Senhor Deus, operando em nós o Teu querer e que nestas horas sabáticas possamos repousar nos Teus braços eternos, que possamos depor todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas nas Tuas mãos. Oramos para que venha iluminar nossa mente e coração enquanto estudamos a Tua palavra revelada a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus seja louvado. Bem, queridos irmãos, vamos começar lendo aqui a passagem do apóstolo Paulo a Coríntios, a sua primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versos 19 e 20. Primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versos 19 e 20. Leia aqui comigo, verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles. Queridos irmãos, a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E o verso 20 nos diz, e também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Vamos para Jó, ainda neste contexto, Jó, capítulo 9. A palavra de Deus é maravilhosa. Vamos ler os versos 4 e também 6 a 11. Escute muito bem o que a palavra de Deus nos diz. Jó, capítulo 9, verso 4. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso, a sabedoria de Deus. Vamos para os versos 6 a 11. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Verso 7. Fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas, irmãos. Verso 8. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar. Na sua conversa com os seus amigos, Jó acabou lamentando por que estas coisas estão acontecendo comigo, por que Deus permite isso. E no seu amor eterno, Deus se apresenta para Jó como um Deus incapaz de ser compreendido. Queridos irmãos, Deus é glorioso, Deus é grandioso. E aqui, Deus nos diz que é Ele quem estende os céus. É Ele quem cria os raios. É Ele quem criou o sol. É Ele quem criou o vasto universo. E Paulo nos diz lá em Coríntios que a sabedoria deste mundo, a sabedoria do homem, é loucura diante de Deus, irmãos. Quero vos mostrar uma coisa, antes de entrar no nosso estudo, quero vos mostrar uma coisa. Vejamos aqui. União Europeia estuda bloquear os raios solares para combater as mudanças climáticas. Não é só a União Europeia que está pensando em fazer isto. Vejam aqui, irmãos, está aqui. Isto é de 2 de julho. Relatório da Casa Branca sugere bloquear a luz solar para prevenir a mudança climática. Vamos continuar. Vejam aqui, irmãos. Estados Unidos da América consideram um bloqueio solar para resfriar a Terra. Será que isso realmente funciona? As alterações climáticas afetam todas as formas de vida, enquanto as nações ao redor do mundo encontram medidas para lidar com ela.
Os Estados Unidos da América pretendem impedir que os raios solares cheguem à Terra. Os Estados Unidos da América estão ansiosos por uma maneira bastante inovadora de lidar com os efeitos das mudanças climáticas. A Casa Branca abriu a porta a um plano audacioso para impedir que a luz solar chegue à Terra. A medida é uma tentativa de deter o aquecimento global. Embora alguns cientistas estejam alertando sobre as consequências perigosas de alterar a composição química da atmosfera, o governo do presidente Biden admitiu que está aberto à ideia. Em um relatório divulgado pela Casa Branca, autoridades sugeriram limitar a luz solar para resfriar rapidamente o planeta. O relatório do mandato do Congresso mostra que a equipe tem revisado métodos de geoengenharia para manter os raios solares longe da Terra. O relator observou que essas ideias também teriam graves ramificações nos padrões climáticos e no abastecimento de alimentos. A Casa Branca insistiu que não estava avançando com o plano, mas a ideia parecia promissora. Bem, amados irmãos, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E é interessante que a Organização das Nações Unidas lançou um documento, por acaso compartilhei com os irmãos ontem, lançou um documento mostrando os grandes choques globais que o nosso mundo vai enfrentar em breve. Está aqui, irmãos, só para lembrar e avançamos. Vejam aqui, nossa agenda comum para as políticas. E eles querem lidar com os grandes choques complexos globais. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. Estão prevendo um grande evento climático, risco de futuras pandemias, um evento biológico. Abra sua Bíblia, amado irmão, venha comigo para esse estudo super interessante da profecia bíblica. Queridos, Apocalipse capítulo 16 fala sobre quando Deus derramar as 7 pragas sobre o mundo. E nos versos anteriores, estamos falando de Apocalipse capítulo 15, verso 5, por exemplo, nos diz: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Queridos, o tabernáculo do santuário do testemunho está falando do lugar santíssimo, aonde está a arca do testemunho com as tábuas do testemunho, certo? Está falando do lugar santíssimo. João aqui está vendo o lugar santíssimo no santuário celestial. E ele diz que os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Vejam aí na imagem, irmãos. Uau, que imagem poderosa! Os 7 anjos saem do santuário, do lugar santíssimo, com taças contendo as 7 pragas da ira de Deus. Meus amados irmãos, o verso 7 nos diz: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Queridos irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, mas Ele também é um Deus de justiça. A justiça e a misericórdia se beijam. Lembram, irmãos, que lá na Arca de Noé, a porta foi fechada bem antes do dilúvio. Da mesma forma, bem antes das pragas, bem antes da segunda vinda de Cristo, a porta no céu é fechada. E aquele que é justo, continue justo. Aquele que é imundo, continue imundo. E neste momento, João nos descreve, além da multidão que vai perecer, além da multidão que estará fora da arca, além da multidão que terá o sinal da besta, um grupo que terá o selo de Deus em suas frontes. Apocalipse 14, verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai.
É interessante, irmãos, que Apocalipse capítulo 14, verso 1, que é este que estamos lendo, aparece depois do capítulo 13, que descreve os últimos dias, quando o mundo receber o sinal da besta e adorar a sua imagem. E no verso 1 do Apocalipse 14, descreve os 144 mil. Estes não têm o sinal da besta na testa ou na mão, mas sim o nome de Cristo na fronte, o caráter de Jesus Cristo na fronte. Lemos aqui no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. João viu um cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144 mil, tendo o nome do seu pai escrito nas suas testas. Vejam bem, irmãos. Vejam bem, irmãos. Eles têm o sinete do céu. Eles refletem a imagem de Deus. Eles foram cheios da luz e da glória daquele que é santo. Eu pergunto, irmão. Tem o selo de Deus na fronte, o caráter de Jesus na fronte, o sinete do céu refletem a imagem de Deus. As tuas atitudes dizem se você reflete a imagem de Deus ou a imagem da besta ou a imagem do mundo. Queridos, quais são os objetivos de Deus em derramar as 7 pragas? Primeiro objetivo, redimir seu povo. Vemos aqui uma passagem, Salmo, capítulo 91, versos 7 a 8. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Aleluia. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Com as 7 pragas, Deus quer mostrar ao seu povo que vale a pena ser fiel. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Segundo propósito em Deus derramar as 7 pragas nos últimos dias é vindicar seu caráter, vindicar sua lei. O livro de Salmo, capítulo 119, verso número 126, nos diz: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. No contexto dos últimos dias, quando a lei dominical surgir, quando a lei de Deus for pisada a pés pelos governos do mundo, pelas religiões do mundo, Deus intervirá. Vamos lá então às pragas, que são muito semelhantes à descrição dos prováveis eventos que a ONU está prevendo. Vemos aqui, irmãos, Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, feridas malignas e dolorosas. Queridos, futuras pandemias, irmãos, futuras pandemias. Úlceras malignas e perniciosas sobre os portadores da marca da besta. Irmãos, segunda praga. Verso 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Isto é parecido com o quê? Vemos aqui, amados irmãos, um grande evento climático. Um grande evento climático. Sangue como de morto no mar. Os seres viventes do mar morrem. Um grande evento climático. Passando, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Grande evento climático. Vamos lá. Quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Meus amados irmãos, com efeito os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus. Blasfemaram o nome de Deus com intenso calor. O que é isto, amados irmãos? O que é isto? Grande evento climático. Agora, olhando para aqui, a União Europeia estuda bloquear os raios solares para combater as mudanças climáticas. Bem, de acordo com a palavra de Deus, parece que isso não vai ser possível. Porque vem aí, amados irmãos, um grande evento climático na quarta praga. Queridos, passamos aqui. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Trevas, escuridão.
grande evento climático e blasfemaram Deus, o Deus do céu, por causa das angústias e úlceras que sofriam. Úlceras, amados irmãos. Úlceras. Pandemia. Grande evento pandêmico. Queridos, vejam aqui. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Agora vamos prestar atenção. Eu gosto muito desta parte. Eu gosto disto. Irmãos, a sexta praga prepara caminho para os reis do nascimento do sol. Faz secar o rio Eufrates. Isso nos lembra o episódio lá na Babilônia, quando Belsazar deu aquele banquete em 31 de outubro de 539. 539, irmãos. Está aqui. Ele foi pegar os utensílios que Nabucodonosor roubara de Jerusalém, profanando. A Bíblia nos diz que nesse momento os exércitos medos e persas cercavam Babilônia, mas eles não conseguiam entrar. O que fizeram? Desviaram o curso do rio Eufrates, redirecionando o fluxo, fazendo o nível do rio baixar. Eles conseguiram entrar. Fizeram o quê? Secaram, em outras palavras, o rio Eufrates. Entraram na Babilônia. Destruíram Babilônia. E mais tarde o rei Ciro libertou o povo judeu de volta a Jerusalém. Estamos vendo um paralelo? Quem é esse rei? Quem são esses reis do Oriente que nos últimos dias vão secar o rio Eufrates para derrubar Babilônia e resgatar o povo de volta a Nova Jerusalém? Queridos irmãos, vemos aqui, Isaías capítulo 41, verso 25, deixa isto muito claro. Falou aqui, do norte suscito a um, e ele vem a um desde o nascimento do sol. Estava falando de quem? Estava falando do rei Ciro. Ele vinha do nascimento do sol. Secou o rio Eufrates, entrou na Babilônia e resgatou o povo de volta para Jerusalém. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o rei que vem do nascimento do sol. É o rei do Oriente. Está aqui, Lucas 1, verso 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Está isto claro, amados irmãos? E a Bíblia nos diz que nesta sexta praga começa aí uma grande batalha. Por causa dos grandes choques globais das pragas anteriores, há uma grande confederação. A batalha do Armagedon. Há uma grande confederação de forças políticas, forças religiosas, para a grande batalha do Armagedon, irmãos. É interessante que, devido a estes choques globais que estão sendo previstos, também está se preparando uma plataforma de emergência, ou seja, um pacto para o futuro, para lidar com esses choques globais complexos. Irmãos, com os choques globais das pragas anteriores, esse pacto vai entrar em ação agora na batalha do Armagedon. Está aqui. Apocalipse 16, verso 3. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem ao que, irmãos? Aos reis do mundo inteiro. Depois dos choques globais das pragas anteriores. Queridos irmãos, há aí uma grande confederação, um pacto para o futuro, em que os reis do mundo inteiro se juntam para a grande batalha, para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meus amados irmãos, não sei se vocês estão percebendo a lógica disto aqui. Não sei se vocês estão percebendo a lógica. E a Bíblia nos diz que nesse momento o povo de Deus vai passar por uma angústia. Sim, vai passar por uma angústia.
Angústia descrita em Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo, irmãos? Para nós entendermos Daniel capítulo 12, verso 1, nesse tempo, temos que ver os versos anteriores ao Daniel capítulo 12, verso 1. Está aqui, Daniel capítulo 11, 44 e 45, falando sobre o rei do norte. Diz que os rumores do Oriente, né, o deixarão a quem? O rei do norte, porque está falando do rei do norte aqui. Os rumores do Oriente, irmãos, quais são os rumores do Oriente? Lembram que Apocalipse 16 fala que quando é derramada a sexta praga, o rio Eufrates seca para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Sim, os rumores do Oriente o deixarão alarmado e irado. E irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. É neste momento, amados irmãos, é neste momento, quando os rumores do Oriente soam, no contexto da sexta praga, que o rei do norte sai, arregimenta aqui a besta, o falso profeta, e vemos aí o dragão, sim. Eles se unem para a batalha do Armagedon, está aqui, para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares e no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Amados irmãos, sim, o rei do norte, nesta confederação do Armagedon, vai perseguir o povo de Deus. Mas chegará ao seu fim nesse momento, sim. Apocalipse capítulo 17 nos diz que vai chegar o fim desse rei do norte. Está aqui. A besta e os 10 chifres. Amanhã, sábado, nós vamos falar. Já estamos no sábado, mas mais logo vamos falar sobre esses 10 chifres na nossa mensagem. Não perca. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, irmãos. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Sim. Por isso que a Bíblia nos diz em Daniel que chegará o seu fim exatamente nesse momento, quando vai arregimentar as nações para aniquilar o povo de Deus. Haverá uma angústia para o povo de Deus, mas chegará o fim desse rei do norte e ninguém o socorrerá. Por quê? Porque os 10 chifres é que vão destruir a própria besta, a própria prostituta. Está isto claro, amados irmãos? Nesse tempo se levantará Miguel, os reis que vêm do nascimento do sol, Cristo e os seus anjos. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. O que haverá nesse tempo, irmãos? Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você tem o seu nome inscrito no livro, irmão. Não tema. Jesus vem no momento em que o povo de Deus está passando por uma angústia, passando por perseguição, por um decreto de morte. Jesus Cristo se manifesta para resgatar o seu povo fiel. Lemos aqui o grande conflito. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. Aleluia. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. São os eventos descritos nas próximas pragas. O grande terremoto, sim. O grande terremoto, sim. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento, sim. Os reis do Oriente estarão sendo preparados. É o sinal do livramento, irmãos. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. Furacões, terremotos, queridos, trovões, tudo desviado do seu curso. Vamos agora às próximas pragas, a 7ª praga nesse caso, que será em rápida sucessão. Então derramou o 7º anjo a sua taça sobre o ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, queridos. Queridos, quando Deus diz
Está feito é porque alguma coisa importante ele terminou de fazer. Na criação, criando o mundo em 6 dias, no 7º descansou, Deus disse: está muito bom, está feito. Na cruz, quando Jesus Cristo, pendurado por mim e por ti, estava terminando a sua obra neste mundo, a sua obra de redenção, ele exclamou: está consumado, está feito. Neste momento, Deus vai dizer: está feito. Acabou-se. Estou voltando à terra para resgatar os meus filhos fiéis. E sobrevieram relâmpagos, vozes de trovões. Vozes de quem? Dos demônios. Os demônios estarão apavorados. Satanás estará apavorado porque chegou o momento dele ser levado para o cativeiro. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Este terremoto é importante, irmãos. Vejam a importância deste terremoto. Este terremoto vem para resgatar os cativos na morte. Vejam aqui, que descrição linda. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se com um grande terremoto, irmãos. E o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Queridos irmãos, os que foram sepultados nas cavernas e rochas nesta terra são libertos. As campas, as sepulturas são quebradas. E milhares, bilhões, trilhões ressuscitam para se encontrar com o Senhor nos ares, e nós seremos transformados. Vejam, amados irmãos, que momento glorioso. Queridos irmãos, nós não estamos falando de algo que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, a 1000 anos. Nós estamos falando de coisas que estão acontecendo diante de nós, que provam que Jesus está às portas. Meu amado irmão, se em algum momento da vida você pensou em desistir de seguir a fé, você acha que não tem mais solução, você acha que Jesus não voltará mais. Queridos irmãos, Jesus está voltando. Ele não se esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua igreja. Ele não esqueceu do seu povo neste mundo de pecado e dor. Jesus está voltando, irmãos. E ele vem para pôr um ponto final ao reino das trevas. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. A pergunta que faço é: está você se preparando para este evento? O mundo está chocado, o mundo está alarmado, mas o cristão não precisa se alarmar. Olhemos para o futuro com confiança, porque Jesus é o grande vencedor neste grande conflito entre o bem e o mal. E se nós estamos do lado dele, nós somos mais do que vencedores. Venha comigo, irmão, para esta oração muito especial. Obrigado, amado Jesus Cristo, porque não há nada a temer. O mundo está apavorado. O mundo precisa de esperança. Nós encontramos esperança na profecia. Encontramos esperança na tua palavra e nas tuas promessas. Obrigado porque em Jesus nós não precisamos temer. Obrigado porque em Jesus nós venceremos neste grande conflito. Batiza-nos, ó Pai, com Santo Espírito. Dá-nos um sábado maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus possa o abençoar. Então está lançado o convite. Daqui a pouco, na nossa hora habitual de sábado, teremos uma mensagem muito especial. Que Deus o guarde. Até breve.